Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor. Amém, amém. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Efésios, no capítulo 2, verso 19 em diante. Como foi dito aqui, nós estamos numa série de mensagens, o povo em Cristo, e hoje o tema central é Unidos em Cristo. Efésios, capítulo 2, a partir do verso 19, eu leio em nome de Jesus. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Amém. Vamos falar com Deus? Pai de graça, Pai de favor, Pai de misericórdia, reunimos-nos aqui no Teu nome, Senhor, para Te engrandecer, para Te cultuar, para celebrar ao Senhor. E agora, Pai, neste momento de aprendermos a Tua palavra, de meditarmos nela, permita, Senhor, que os nossos corações estejam sempre abertos a Te ouvir, Pai. A gente quer ouvir a Tua voz, a gente quer ouvir o Senhor falando conosco, Pai. Abrimos mão agora do nosso ego, das nossas crenças, daquilo que está pairando em nosso coração, das nossas preocupações, para que a gente esteja inteiramente aqui, Senhor, focado, centrado naquilo que o Senhor quer ouvir, naquilo que o Senhor quer falar para nós, ó Senhor. Em nome de Jesus, Pai, permita que o Teu Santo Espírito fale conosco, esteja em nosso meio, instruindo a gente, para que o Teu nome possa ser engrandecido, louvado e adorado mais uma vez, meu Deus. Muito obrigado, oramos. Amém. Amém. Você pode ficar à vontade. Bom, nessa série de mensagens, o pastor Silvio pregou no sábado passado, abençoados em Cristo. O pastor Nestor pregou no domingo passado sobre salvos em Cristo. E hoje a gente vai falar sobre unidos em Cristo. Então, o livro, a carta de Paulo aos Efésios, ela tem esse tema central de Jesus, e a gente vai ver o que o apóstolo Paulo estava instruindo os irmãos efésios a respeito da unidade em Cristo. E unidade em Cristo, a gente começa a pensar em algumas coisas. Então, se a gente é unido, a gente fica mais fortalecido. Se a gente é unido, os resultados podem ser mais exponenciais. A união, ela permite com que os laços se fortaleçam, se estabeleçam e as coisas tendem a caminhar de forma mais objetiva, mais rápida, para que a gente consiga alcançar os nossos alvos. Por exemplo, a gente olha para um time de futebol, esse ano a gente vai ter Copa do Mundo. Você pode ter certeza que o time que vai ganhar essa Copa do Mundo vai ser o time mais engajado, mais unido, mais focado no alvo de ganhar uma Copa do Mundo. E a gente torce para que a nossa seleção esteja assim, não é mesmo? A gente lembra da Copa do Mundo que o Brasil foi pentacampeão, e o pessoal falava que o técnico Filipão, ele era um pai, uma espécie de pai, porque ele conseguiu criar esse engajamento, essa união, que fez um time campeão. É lógico, tinham muitos talentos ali naquela seleção também. Mas um talento sozinho, ele não consegue ganhar uma Copa do Mundo. E então a gente vê que a união, pensando nessa questão do time de futebol, o time que é mais unido, mais engajado, ele vai conseguir o seu objetivo. E aqui, irmãos, voltando para o texto, o apóstolo Paulo, ele começa
a partir aqui do versículo 11, falando sobre a divisão que havia no povo de Deus. E ele começa dizendo o seguinte, Efésios 2, a partir do versículo 11. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam em Cristo, separados da comunidade, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Para quem que o apóstolo Paulo estava falando isso aqui, irmãos? O apóstolo Paulo não estava falando isso aqui para os judeus, que era o povo de Deus. O apóstolo Paulo, ele estava se dirigindo aos irmãos gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, que por consequência não eram povo de Deus até então. E aí o apóstolo Paulo chama eles para lembrar-se anteriormente do que vocês eram. O apóstolo Paulo chama para que eles façam uma espécie de cultivo de memória espiritual, para que eles não se esquecessem de onde Deus os tirou e para onde Deus o estava levando. E então, a separação que havia entre gentios e judeus era basicamente pelo seu nascimento. Havia, irmãos, lá no passado, Deus fez uma aliança com Abraão. Você pode abrir a sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 19. E vai ver que Deus, quando faz uma aliança com Abraão, e ali estava iniciando toda a história do povo de Deus, Deus determinou, ordenou para que Abraão fizesse um sinal físico no povo. E esse sinal era o sinal da circuncisão. Seria tirado a pele do prepúcio dos homens ali, com 8 dias de idade, deveria ser cortado isso, e isso serviria como um sinal de que ali aquela pessoa era integrante do povo de Deus. Então, por isso que o apóstolo Paulo fala que o seguinte: antes vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que são chamados circuncisão. Os judeus, eles gostavam de se gabar da doutrina da circuncisão. Porque isso trazia uma altivez. Nós somos povo de Deus, porque nós somos circuncidados. Eles tinham orgulho de carregar essa marca. Isso engrandecia o coração deles. E por isso, eles faziam uma divisão clara de judeus e não judeus, ou seja, de gentios. Jesus Cristo, irmãos, viveu isso também nos dias que ele esteve aqui nesse mundo, para condenar isso. E o apóstolo Paulo aqui, ele condena mais uma vez, ele pede para o povo lembrar, antes vocês tinham essa separação era feita no corpo por mãos humanas. E naquela época, vocês estavam separados de Cristo. Então, a primeira marca dessa separação, que o apóstolo Paulo traz aqui, dessa circuncisão, ou seja, aqueles que eram circuncidados faziam separação daqueles que não eram circuncidados. A primeira marca dessa separação é que eles estavam sem Cristo. Era a condição mais terrível que tinha, era a separação de Cristo. Mais grave do que os gentios não ter identidade religiosa era não ter o Messias. Sem Cristo não há vida, sem Cristo não há reconciliação, sem Cristo paira sobre o homem toda a miséria espiritual, e tudo começa aqui. Então, eles eram culpados pelos gentios de não serem circuncidados. E aí, irmãos, o apóstolo lembra eles da condição que eles tinham, por mais que eles eram incircuncisos, e isso não existia mais.
já na nova aliança com Jesus Cristo. Antes eles estavam, além de serem incircuncisos, eles estavam separados de Deus. Eles não tinham Cristo, eles não tinham visto o Salvador ainda. E essa era a pior consequência dessa separação que havia entre eles. A segunda característica dessa separação é que eles eram separados da comunidade de Israel. Então, os gentios, historicamente, eles eram um povo que não foram constituídos por Deus, estavam fora do propósito de Deus, eles não pertenciam à aliança de Deus, no sentido de nacionalidade, no sentido de pacto com Deus. Então, eles estavam fora dessa comunidade, separada por Deus. E além disso, o texto traz para nós que eles eram estrangeiros quanto às alianças da promessa. Por quê? Deus fez várias promessas a Abraão. E essa promessa foi feita para o povo judeu. Então Deus havia revelado as suas promessas de salvação, de redenção para o povo judeu. E o gentio não estava até então abraçado por essa promessa. Eles eram pessoas estranhas a essa promessa que Deus fez para o seu povo. E além disso, o texto continua dizendo que eles estavam sem esperança e sem Deus no mundo. Sem Deus, o homem pode ter expectativas terrenas, mas não existe esperança verdadeira no coração do homem. E é isso que o apóstolo Paulo fala, vocês poderiam ter expectativas nesse mundo, mas expectativas de uma esperança verdadeira, de algo eterno, vocês gentios, até então vocês não tinham. Por quê? Isso fora explicitado inicialmente para o povo judeu. E além disso, por fim, eles estavam sem Deus no mundo, é o que diz o texto, sem esperança e sem Deus no mundo. Então, sem Deus, Paulo fala aqui que os gentios, eles não tinham uma religião. Eles estavam sem o Deus verdadeiro. Eles poderiam ter outros deuses ou muitos deuses, mas eram estranhos ao Senhor. Eles estavam no mundo, mas sem comunhão com Deus. Então perceba, irmãos, quantas coisas que pairavam sobre os gentios, pelo fato deles não terem sido criados inicialmente como povo de Deus. Então havia uma grande separação. Eles estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, eram estranhos às alianças da promessa, eles não tinham esperança e eles não tinham Deus nesse mundo. Esse quadro mostra uma separação étnica e social e, acima de tudo, uma separação espiritual do povo gentio. O homem natural está distante de Deus e, por isso, inevitavelmente, distante da verdadeira comunhão do povo de Deus. E esse era o cenário do povo gentio. E aqui, irmãos, o que nós aprendemos com isso? O que causa a separação de Cristo? À luz do texto que a gente leu, a separação está naquilo que carrega um cheiro da velha humanidade, da velha aliança. O orgulho, distinções carnais, sentimento de superioridade, desprezo, partidarismo, identidade construída mais em marcas externas do que na própria obra de Cristo. E era isso que o povo judeu, eles faziam essa separação dos gentios exatamente por isso. Eles eram orgulhosos, eles tinham sentimento de superioridade, eles faziam distinção carnal de quem era povo de Deus e de quem não era. Eles desprezavam esse povo, eles tinham um partido, eles tinham um lado, eles defendiam um lado em detrimento de outro lado.
E essa, irmãos, são marcas daqueles que não vivem a obra de Cristo. São marcas externas à obra de Cristo. Se a gente for ver todos esses sentimentos que eu falei aqui, orgulho, partidarismo, sentimento de superioridade, tudo isso a gente vê nas nossas relações interpessoais, não é mesmo? Lá no nosso ambiente de trabalho, onde na nossa família a gente vê isso. A gente vê isso no contexto político, nas nossas convicções políticas. A gente vê isso em todo o cenário, onde tem ser humano, onde tem um grupo, a gente vê todas esses sentimentos ou essas características de separação no ser humano. Isso é notório porque isso está na carne do ser humano, irmãos. O homem sem a obra de Cristo, ele vive isso. Essas são marcas externas da desunião quando o homem está sem Cristo. E a exortação que o apóstolo Paulo traz para a igreja é essa: a gente tem que lembrar de quem a gente era sem Cristo. Sem Cristo a gente é essa miséria, essa escória. Sem Cristo a gente gosta de fazer desunião, separação. Sem Cristo a gente fica arrogante, a gente não consegue se relacionar de forma sincera. Porque todos esses sentimentos estão entranhados em nós. A separação nasce quando aquilo que é secundário ocupa o lugar daquilo que é central. E quando a gente olha para a nossa comunidade, quando a gente olha para a igreja, quando começa a haver algum tipo de separação ou de divisão dentro da igreja, é porque Cristo não está ali. É porque Cristo não tem sido o foco, porque Cristo não tem sido o propósito das nossas relações como comunidade. E aí a gente está deixando aflorar essas marcas externas que o pecado causou em nós e que isso havia lá com os judeus, ao fazerem separação com os gentios. Então, irmãos, o apóstolo Paulo ele deixa claro que essa separação evidente que havia. E agora vem a virada de chave. Vem a guinada que Jesus fez por nós, que quebrou essa divisão que havia. E o texto diz o seguinte, a partir do versículo 13: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. E vamos lá. Aqui Jesus faz a destruição da separação. O versículo 13 fala que Jesus Cristo nos aproximou por meio do seu sangue. Quando a gente fala em sangue, irmãos, quando a gente fala no sangue de Jesus, a gente lembra do quê? Da nova aliança. O povo foi tirado lá do Egito e Deus mandou que o povo passasse sangue nos umbrais das portas, como um sinal de que o anjo matador pularia aquelas casas que teriam o sangue nos umbrais das portas. E ali Deus traz um significado muito importante para o seu povo de uma nova aliança. Ou seja, quem foi lavado, remido e comprado pelo sangue de Cristo, hoje é povo de Deus. Não vai mais ser condenado, não vai mais ser morto, não existe mais divisão. Porque Jesus Cristo nos trouxe uma nova aliança.
Essa nova aliança, Jesus resgatou a nossa identidade com Deus por intermédio do seu sangue. Ele nos trouxe paz com Deus. O verso 14 fala isso: pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Então Jesus Cristo, quando ele verteu o seu sangue na cruz, ele acabou com qualquer distinção de circunciso, incircunciso, de judeu, de gentil, de preto, de branco, de rico, de pobre, qualquer distinção que poderia haver no meio do povo de Deus, Jesus cancelou tudo isso na cruz. Ele nos atraiu, ele nos trouxe paz com Deus, inclusive o nosso distanciamento de Deus, a nossa divisão que havia entre nós e Deus, Jesus tirou, cancelou isso na cruz. Por intermédio do sangue de Jesus nós somos justificados e aí a gente conseguiu ter acesso ao Pai. Então, o texto fala que ele destruiu a barreira, o muro de inimizade que havia. Aquela distinção que os judeus faziam claramente com os gentios, Jesus Cristo derrubou. O muro aqui ele tem um significado imponente de barreira, de distinção mesmo. A gente não vê que o Donald Trump quer fazer um muro entre os Estados Unidos e o México para evitar invasões, que os mexicanos entrem e tal. É literalmente isso. Jesus veio e destruiu esse muro. Jesus trouxe livre acesso a Deus. Jesus, ele nos uniu para que a gente pudesse ter parte com Deus. Hoje, não há mais distinção entre judeu e gentil. Nós somos todo povo de Deus. A gente vai ver essa consequência logo mais. E aí, além de Jesus destruir o muro de inimizade, ele anulou em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. E que lei é essa, irmãos? O que Jesus anulou na cruz foi a lei dos 10 mandamentos? Não, Cidinha? Quem acha que não? Levanta a mão. É isso aí, gente. Jesus não anulou a lei dos 10 mandamentos, porque ali a lei dos 10 mandamentos simboliza a lei moral de Deus. Ali está expressado o caráter de Deus ali. O amor a Deus e depois o amor ao próximo. O que o apóstolo Paulo está falando aqui é que Jesus, quando ele morreu na cruz e verteu o seu sangue, toda a barreira, toda a lei que fazia distinção do povo de Deus, dos judeus para os gentios, tudo isso foi quebrado. Aquela lei que Deus deu lá atrás sobre convivência, sobre costumes, que são as leis de gestão do povo, as leis de convívio social, Jesus Cristo quebrou tudo isso na cruz. Aquela lei que teria que matar o cordeirinho, que o sacerdote tinha que ir lá uma vez no ano, tal, para perdão dos pecados do povo, tal, não precisava mais disso, porque Jesus foi o último cordeiro que morreu na cruz. Então toda aquela lei expressa em ordenanças religiosas para o povo judeu, Jesus derrubou tudo isso na cruz, irmãos. Jesus cancelou isso, Jesus destruiu isso exatamente para não haver mais muro de inimizade, para não haver mais separação do povo de Deus. E o texto continua dizendo, o objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem. Nunca foi do propósito de Deus destruir o povo da velha aliança. O que Jesus fez, ele trouxe novo significado para esse povo. Jesus uniu esse povo, Jesus trouxe judeus e gentios e agora fizeram um só, fazendo paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. Não há mais inimizade, não deveria haver mais inimizade entre judeus e gentios. E Jesus Cristo sofreu muito isso na pele. Jesus condenou muito os judeus da época por quererem fazer essas separações, esses distanciamentos de povo, porque
eles eram egoístas, eram orgulhosos, eles tinham esse sentimento de superioridade, e Jesus veio para quebrar toda essa inimizade, todo esse ranço, tudo aquilo que fazia separação deles. Jesus veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz a vocês que estavam perto. Quem que eram os que estavam longe? Os gentios. E aqueles que estavam perto? Os judeus. Ou seja, Jesus veio para mostrar o seu amor, o seu evangelho, tanto para aqueles que eram do povo de Deus, quanto para aqueles que não eram do povo de Deus. Jesus veio para trazer paz a todos e anunciar uma nova vida, pois por meio dele, tantos nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Jesus, além de unir um povo, Jesus, ele trouxe acesso desse povo, que é um só corpo, uma só carne, ele trouxe acesso a esse povo, a Deus, por meio do seu Espírito. E aqui a gente vê a obra da triunidade divina agindo nessa reconciliação. Deus, Jesus Cristo morre na cruz e o Espírito Santo nos dá acesso. Ele é o nosso intercessor, Ele é o nosso auxiliador, Ele é o nosso ajudador, é o Espírito de Deus. E é Ele que nos faz andarmos unidos. E aí, irmãos, o que a gente aprende com isso? A igreja unida não deve aceitar separações que a cruz já condenou. Cristo morreu por gente de toda a tribo, de toda a língua, de todo o povo e de toda a nação. O sangue de Jesus não foi derramado para um tipo específico de pessoa, mas para pecadores que seriam reunidos nele. Por isso, a igreja de Jesus, nós que estamos aqui nesse mundo, irmãos, não devemos tolerar divisões carnais dentro da igreja. A gente não pode tentar reconstruir aquilo que Jesus destruiu na cruz. No meio do povo de Deus, não pode haver distinção entre rico e pobre, entre preto e branco, entre simples e instruído, entre novo convertido e crente antigo, em que defende um lado político e quem defende outro lado político. Todos vão entrar no céu por meio do mesmo sangue, aleluia! Não podemos criar essas divisões entre nós, irmãos. Ninguém vai chegar no céu mais limpo, mais digno ou mais merecedor aos pés da cruz. Todos nós somos frágeis e pecadores. A exortação é séria. Se Cristo destruiu a parede, o muro de inimizade, a igreja não pode reconstruí-la. Toda soberba espiritual não pode haver dentro do povo de Deus. A gente não pode se achar mais santo do que o nosso irmão. A gente não pode, irmãos, criar panelinha dentro da igreja. Não pode haver grupinhos dentro da igreja. Não pode haver desprezo a pessoas, não pode haver não pode haver divisão entre pessoas, acepção de pessoas, porque isso contradiz a obra de Jesus. Esse ano é um ano político. E a gente sabe, irmãos, que a gente vive um contexto muito hostil no mundo político. Um contexto muito radicalizado para um lado e para o outro. E se nós como igreja a gente não tomar cuidado, irmãos, a gente entra nesse partidarismo. Quantas pessoas que não brigam nas redes sociais por defender um lado político? Jesus veio para salvar a esquerda, a direita? Ou só a esquerda, ou só a direita, ou o centro? Jesus veio para salvar todo mundo, irmãos, aleluia! Jesus veio para salvar um povo, aquele que se arrepende, aquele que se redime, vai para o céu, aleluia. No céu não vai existir partido político e dentro da igreja não pode existir isso, irmãos. A gente deve respeitar a opinião de cada um, é lógico, a gente tem que velar pelos nossos princípios, pelos nossos valores, isso é inegociável, mas deve haver respeito, deve haver união, porque é isso que Deus exige de nós, irmãos.
A igreja não pode ficar presa em marcas externas ao evangelho. O que nos une é Cristo, não é um partido político. A nossa esperança não está no político, mas a nossa esperança está em Jesus. Só Jesus, irmãos, vai nos resgatar e nos dar uma vida perfeita. Nesse mundo não vai haver vida perfeita. Nesse mundo vai continuar havendo dor, vai continuar havendo miséria, vai continuar havendo tragédias, vai continuar havendo todo tipo de desgraça. Mas quando Jesus vir, aquele que quebrou o muro da inimizade, tudo isso será destruído. Nós viveremos perfeitamente com Jesus lá no céu. Por isso na igreja não pode haver isso, não pode haver soberba, não pode haver divisão entre rico e pobre, não pode haver divisão de etnia, de raça, não pode haver divisão de partidarismo político. Na igreja não pode haver nada disso, irmãos. O que nos une é Cristo. Se Jesus estiver ali, sendo o centro, a gente vai superar as nossas convicções políticas. Se Jesus estiver sendo o centro da nossa vida, a gente vai superar o nosso sentimento de superioridade. Se Jesus estiver no centro, a gente vai superar o nosso orgulho. Se Jesus estiver no centro, a gente vai superar as nossas convicções, que às vezes a gente quer impor as nossas convicções. Se Jesus estiver no centro, a gente vai conseguir andar unido, embora haja opiniões diversas, e isso é natural. Mas em Cristo, a gente vai conseguir achar um meio termo. A gente vai conseguir andar junto. A igreja precisa vigiar em seu coração, em seu comportamento, para que a unidade em Cristo não seja apenas pregada, mas ela deve ser vivida. E aqui, irmãos, a igreja, o que a gente vive aqui, ela tem que ser extensão em todas as nossas relações. E aí a gente começa a pensar na nossa família, dentro do nosso lar, tem havido divisões ali? A gente tem deixado o nosso orgulho, a marca do velho ser humano aflorar na nossa casa. A nosso lar, irmãos, é o lugar que o diabo mais tenta criar desunião. Porque tudo começa ali, das nossas relações familiares. Isso nos desestrutura, desestabiliza. E quando Jesus deixa de ser o centro até do nosso lar, quanto mais aqui na igreja. E aí, irmãos, fica o alerta que o apóstolo Paulo deixou para nós. Jesus nos uniu, nos fez um só, por meio do seu Espírito, ele trouxe paz com Deus, e hoje a gente pode ter acesso ao Pai, para que a gente possa andar numa só fé. É isso que Deus veio buscar, um povo que tem uma fé. Amém? E qual que é a consequência disso? Efésios 2,19, portanto vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. E aí Paulo conclui, irmãos, essa sessão dizendo que não haveria mais estrangeiro ou forasteiro, ou seja, não haveria mais entre o povo de Deus gente sem nacionalidade, gente que não tinha identidade, porque agora nós seríamos concidadãos dos santos. E o que Jesus resgatou aqui? Que nós somos agora membros do reino de Deus. Nós temos uma pátria e a nossa pátria é o céu. Agora, como filhos de Deus, como membros do reino de Deus, Jesus resgatou a nossa identidade nele, a nossa identidade como servo de Deus. E além de Jesus resgatar a nossa civilidade no reino dos céus, Jesus resgatou a nossa identidade como filhos de Deus, como membros da família de Deus. Olha lá, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Essas foram as duas principais consequências. Quando Jesus verteu o seu sangue na cruz, ele nos trouxe identidade. Hoje nós somos cidadãos do reino de Deus e agora a gente é família de Deus. Somos membros de uma família. Somos mais próximos de Deus.
edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Então Jesus nos fez membros do reino dele, nos fez membros da família dele, depois que ele acabou com todas as divisões, e essa família, essas pessoas que servem um rei, eles estão fortalecidos, eles estão estabelecidos na doutrina dos apóstolos e dos profetas, sendo Jesus a pedra angular. E o que é a doutrina dos apóstolos e dos profetas, irmãos? É o que nós temos aqui hoje. As Sagradas Escrituras. Isso aqui é o nosso fundamento. Para a gente ser servo do reino de Deus, para a gente ser membro da família de Deus, para a gente andar unido em Deus, nós temos um sustentáculo, e esse sustentáculo é a palavra dele. E Jesus é o centro de tudo isso, ele é a pedra angular que fundamenta tudo isso, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Então a gente passou a ser servo de um rei, membro da família de Deus. Essa família, ela vive estabelecida na palavra do rei Jesus, que Jesus é o sustentáculo de tudo, ninguém pode destruir ele, ninguém pode combater Jesus, e ele fez isso para que a gente se tornasse um santuário santo no Senhor. Fez isso para que a gente se tornasse um santuário no Senhor. Então veja a progressão do texto, irmãos. Lá o apóstolo começa dizendo que a gente estava separado de Deus. Depois ele fala que Jesus nos resgatou, nos aproximou de Deus. A gente se tornou servo de um rei, membro de uma família. E agora Jesus Cristo termina a sua obra dizendo que a gente agora é santuário de Deus. Nós somos habitação de Deus. Então veja a progressão daquilo que Jesus fez em nós, irmãos. De separados, agora nós somos morada de Deus. Nele também vocês estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus pelo seu Espírito, aleluia. Então, como concidadãos dos santos e membros da família de Deus, nós não podemos viver como estranhos uns aos outros. A união da igreja não se baseia em afinidade natural, mas em identidade espiritual. É verdade que existem diferenças de temperamentos, cada um Deus deu uma virtude, cada um Deus deu dons e talentos, cada um Deus deu uma cabeça diferente, cada um pensa de formas diferentes, e isso é natural, irmãos. Deus nos deu isso. Agora, isso não pode ser empecilho, não pode servir de barreira para que a gente ande unido, porque essas diferenças naturais não nos afastam da nossa identidade espiritual. O que nos define não é aquilo que varia entre nós, mas aquilo que é eterno entre nós. Porque nós pertencemos ao mesmo Deus, ao mesmo Senhor, fomos lavados pelo mesmo sangue, recebemos o mesmo Espírito e caminhamos para a mesma glória, aleluia. A exortação que Deus traz para nós é essa: vivemos como família de Deus de verdade. Isso exige amor, perdão, paciência, serviço, submissão à palavra e compromisso com a santidade. Não basta dizer que somos apenas um povo em Cristo, precisamos demonstrar isso também em nossa vida comunitária. E aqui, irmãos, eu quero concluir dizendo: antes havia separação, a marca estava na carne, havia distância, inimizade e exclusão, mas Jesus, pelo seu sangue, ele destruiu todo esse muro de inimizade lá na cruz. O que era barreira foi derrubado. O que era hostilidade foi morto. O que era distância, Jesus trouxe proximidade. E agora em Cristo, os que creem, fomos feitos concidadãos dos santos e membros da família de Deus.
Que a igreja do Senhor Jesus nunca trate isso com desleixo, nunca trate a obra de Jesus como algo que nos separa, mas que a igreja de Cristo traga a obra de Jesus como nossa principal identidade, para que a gente consiga viver sempre em unidade. Amém? Vamos ficar de pé? Quero chamar o grupo de louvor para que venha à frente também. E a gente vai orar agora, para que Deus nos una mais. A gente está numa campanha de oração, de jejum, de busca por Deus, pela sua vontade, pelo seu querer. E tudo isso causa união, que a gente ande nesse propósito. Que a gente ande nisso, sempre focado nisso, irmãos. Que a nossa vida se dedique cada vez mais a praticar os princípios e valores do reino de Deus. Para que a gente, embora a gente tenha as nossas diferenças, a gente consiga andar sempre unidos nele. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, te louvamos, Jesus, pelo teu sacrifício na cruz. Te louvamos, Jesus, pelo teu sangue vertido ali. E esse teu sangue, Senhor, nos lavou, nos purificou. Esse teu sangue, Senhor Jesus, nos justificou. E a partir de então a gente foi feito amigo de Deus, a gente foi feito cidadão do reino de Deus, a gente foi feito membro da família de Deus, porque o seu sangue nos atraiu, o seu sangue nos uniu e nós temos paz com Deus, Senhor Jesus. E também, Jesus, o teu sangue quebrou toda inimizade que havia no ser humano. Toda a lei expressa em ordenanças, tudo aquilo que fazia divisão do povo na época, o Senhor Jesus cancelou isso, quebrou isso e uniu, e para fazer um único povo. E hoje, Senhor, além de sermos teu povo, membro da sua família, a gente é morada tua também, Senhor. Por isso, Senhor Jesus, que a gente, ao andar contigo, a gente viva, Senhor, esse teu amor, viva essa unidade, a gente viva proclamando esse evangelho que salva, que transforma, que une e não divide, Senhor. Que não haja entre nós partidarismos, que não haja entre nós escolhas soberbas, que não haja entre nós, ó Senhor, orgulho que nos cause divisão, que não haja entre nós, ó Pai, aquilo que possa nos separar, porque o que nos une é a eternidade, Jesus. O que nos une não está aqui nesse mundo, não é o que é terreno, mas o que nos une, Senhor Jesus, é aquilo que nos espera em Ti, Senhor. O Senhor vai vir para salvar um povo, não só o promessista, mas o Senhor vai salvar o promessista e todo aquele que crê em Jesus. E seremos um só povo em Ti, Senhor. Subiremos aos altos céus e lá não haverá divisão de raças, de poder aquisitivo, lá não haverá divisão de partidarismos, lá seremos o único povo em Ti, Senhor. Por isso, Pai, como comunidade aqui, que Te serve, meu Deus, que a gente seja unido em Ti, Senhor, que a gente volte o nosso olhar para Ti sempre, Senhor, para que a gente possa andar sempre unido, caminhar sempre num só propósito, numa só fé, para que o Teu reino possa continuar sendo pregado e proclamado nesse mundo, meu Deus. Em nome de Jesus Te agradecemos. Amém.